Olá pessoal, sou Bruno, sou nefrologista e um dos fundadores do Médico Residente. Além de ser aprovado em clínica médica e nefrologia, também foi aprovado para ortopedia, recentemente em 2019 para anestesiologia. E a minha ideia é toda semana trazer um vídeo que vá ajudar você a se preparar melhor para a residência médica. Tanto trazendo insights do meu próprio preparo para a residência médica, quanto dos mais de 4.000 alunos que a gente já teve até agora do Médico Residente. Beleza? E hoje, especificamente, eu vou falar 7 coisas que eu diria para mim mesmo há quase 10 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira prova. Então são quase 10 anos aí de amadurecimento, de experiência, tanto pessoal quanto dos nossos alunos. Então eu tenho certeza que essas 7 coisas vão te ajudar a ganhar um pouco mais de produtividade, evoluir um pouco mais no teu estudo e gerar mais resultados para você no final do ano, beleza? Então se liga aí, vamos para a primeira coisa que eu falaria para mim mesmo. Saiba diferenciar o que é preguiça, cansaço e dificuldade, tá? Às vezes a gente está ali lendo uma apostila, assistindo uma aula e não está evoluindo tanto, né? Não está conseguindo evoluir. Às vezes, eu já passei por várias vezes isso aí. Tu comecei a ler uma apostila e fiquei 1 hora na mesma página. Às vezes 40 minutos, 1 hora no mesmo parágrafo e a coisa não andava, não evoluía. O professor explicando as coisas na aula e eu não estava entendendo nada, parecia que ele estava falando outra língua. E aí eu não sabia diferenciar muito bem, será que eu não estou evoluindo porque eu estou com preguiça de estudar, porque eu estou realmente cansado ou porque esse assunto realmente é difícil para mim? Então, se você conseguir identificar essas 3 coisas, você vai ter um salto no teu estudo. Por quê? Preguiça, você não pode deixar de estudar por conta de preguiça, tá? Preguiça não pode ser uma desculpa para você adiar a tua sessão de estudo, deixar para depois. Não pode, nunca, jamais. Porque imagina, se toda vez que você sentir preguiça, você deixar de estudar. Teu cérebro vai entender o quê? Preguiça é igual a descanso, é igual a fazer outra coisa, é igual a relaxar, menos estudo. Então você nunca vai estudar, porque preguiça a gente tem o tempo todo, né? Na maioria das vezes a gente tem preguiça de estudar. Então, se você está sentindo que aquilo ali é preguiça realmente de evoluir, de estudar, de aprender uma coisa nova, faz alguma coisa para eliminar essa preguiça. Faz uns polichinelo, toma uma xícara de café, dá uns tapas na cara, mas não pode deixar de estudar por conta de preguiça, tá certo? Outra coisa é o cansaço. Aí não, é o cansaço realmente, né? Às vezes a gente passou a semana inteira ali trabalhando, estudando, chegou na sexta-feira, na quinta-feira à noite, tem programado ali uma sessão de estudo e você está realmente cansado. E aí, pensa, vale a pena eu ficar forçando aqui um negócio que eu tô cansado, eu tô a 1 hora na mesma página, tô a 1 hora assistindo a aula aqui sem entender nada, olha o tempo que eu perdi ao invés de estar descansando, então é melhor parar aqui realmente, vou parar e vou dar uma descansada, para mais tarde ou no outro dia voltar com mais energia e ser mais produtivo no estudo. Às vezes a gente fica querendo forçar um pouquinho, não, eu tô cansado, mas eu vou estudar mais um pouquinho, eu vou forçar mais um pouquinho, mas isso não é muito produtivo, tá? Às vezes é melhor você parar, descansar e aí você volta depois com mais energia. A outra coisa é dificuldade. Às vezes você não está conseguindo progredir, evoluir na teoria porque você tem dificuldade naquele assunto. É um assunto novo para você, que você não teve tanto contato na faculdade, ou é um assunto muito teórico, ou é um assunto que é muito da prática do dia a dia do especialista, e aí a gente fica meio perdido de saber o que é mais importante, como eu vou estudar aquele assunto para minhas questões de prova. Então nessa situação, a dica que eu dou é a seguinte: você pode mudar a estratégia de estudo, né? Por você não estou conseguindo entender esse assunto pela dificuldade, lendo a apostila, tenta mudar para assistir uma aula ou até fazer questões. Porque se você não sabe ainda o que é mais importante daquilo ali, as questões podem te ajudar. Separa ali, sei lá, 10, 15, 20 questões daquele assunto, já, mesmo que você não acerte, não tem problema. Só para você ver o nível de dificuldade que é cobrado daquele assunto, para você ver como as questões daquele assunto são cobradas, porque quando você voltar para a teoria, para a aula ou para as questões, a coisa vai ficar bem mais simples. Mas que aquele assunto seja difícil para você, você já vai saber o que é que você precisa focar naquilo ali, baseado no que as questões cobram, ou pelo menos no que a maioria das questões cobram, tá? E aí, obviamente, você vai, com o tempo, né, fazendo questões, simulados, provas na íntegra, você vai revisitando aquele assunto pouco a pouco e vai ganhando um pouco mais de conhecimento dele, e ele vai deixando de ser um assunto difícil, vai deixando de ser um assunto que você teve pouco contato, porque você vai sendo impactado ao longo do tempo várias vezes com ele. Tá? Então, identifica essas 3 situações aí que estão te impedindo de progredir no estudo. Aí você consegue otimizar melhor a tua rotina, teu cronograma de estudos. Beleza? Então, a primeira coisa é essa aí. Sabe identificar a diferença entre dificuldade, preguiça e cansaço. Segunda coisa, fundamental, extremamente importante, e eu penei para entender isso aqui. Não encare as questões como um desafio, encare as questões como um reforço, um complemento ao teu estudo. Porque quando você começa a encarar questões como um desafio, você muitas vezes vai procrastinar, vai adiar aquilo ali, porque você não vai se sentir preparado o suficiente. É um desafio, eu não estou pronto para esse desafio ainda. Né? Não vou fazer questões, não vou fazer simulado, não vou fazer prova na íntegra, porque eu não estou pronto. E aí você vai adiando, deixando de ganhar muita produtividade do teu estudo, deixando de realmente aprender com as questões, deixando de aprender a fazer questões, né? Não vou nem discutir aqui a importância com as questões, se eu não tenho para outro vídeo, até já falei no vídeo anterior aqui a importância de fazer questões. Mas se você começar a encarar questões como um desafio, você vai deixar de fazer.
Quando você encarar as questões como um reforço, um complemento ao teu estudo, você simplesmente vai mudar essa chavinha, você vai ganhar muito mais produtividade, você vai começar a fazer mais questões, porque você vai perceber, pô, cada vez que eu faço algumas questões daquele assunto, eu aprendo mais sobre ele. Cada vez que eu faço um simulado geral, eu já tenho um pouco mais de conhecimento geral sobre os principais assuntos. Então aquilo está reforçando o teu estudo, está complementando o teu estudo e não sendo um desafio para você. Gira essa chavinha aí que você vai começar a fazer muito mais questões, vai começar a ter muito mais resultados, vai começar a se motivar mais, se orgulhar mais e aí pronto. A gente sabe, né? No final do ano o que importa não é quantas horas você estudou, não é quantas páginas de apostila você leu, é quantas questões você acerta na prova. E quanto mais questões você faz ao longo do ano, maior a chance de você acertar no final do ano. Mais questões no final do ano. Então, gira a chavinha. Tá? A segunda coisa que eu falaria é isso aí. Bruno, gira essa chavinha. Questões não são um desafio, são um complemento, um reforço ao teu estudo. Terceira coisa que eu falaria para mim mesmo. Faça um caderno de erros. Essa dica, essa prática, na verdade, eu só comecei a aplicar na última vez que eu fiz prova, que foi de 2018 para 2019, quando eu prestei para anestesiologia. Como eu tinha muito pouco tempo para estudar, né, foram menos de 3 meses de preparo, comecei a estudar no final de setembro e a prova foi no começo de dezembro, eu precisava fazer alguma coisa para otimizar o meu estudo. Então, lógico, fiz muitas questões, 70%, praticamente 3/4 do meu tempo era dedicado às questões, só 1/4 era para teoria, e aí eu fazia muito esse caderninho de erros. O que é isso? Não é uma anotação da aula, da apostila, não é um resumo, não. Fiz algumas questões e aí eu percebi que tive muita dificuldade em algumas delas, ou eu percebi que eu errei mais de uma vez, né? Errei pela segunda, pela terceira vez, questões do mesmo assunto, às vezes o mesmo erro, aí pô, isso aí não pode acontecer. Então eu anotava, né? Eram fichas que eu tinha de cada grande área, tentava separar o máximo possível ali por assunto, e aí em cada assunto eu anotava, pô, esse assunto aqui, esse tópico desse assunto, por exemplo, aleitamento materno. Então o tópico de comparação entre o leite materno e o leite de vaca, eu estava errando o tempo todo. Então eu anotava ali, ó, o que tem no leite de vaca, o que tem no leite materno. Anotava e pronto, isso aqui eu não erro mais, eu não posso errar. E se eu errar, eu tinha ali rapidamente separado, organizado, a fonte para eu buscar. Pô, errei a comparação do leite de vaca com o leite materno. Vou olhar no meu caderninho ali, está lá tudo anotado, pronto, beleza, já aprendi, já ganhei um pouco mais de conhecimento. Isso deu um salto na minha produtividade, nos meus resultados. Eu comecei a entender cada vez mais onde é que estava errando, onde é que eram as minhas dificuldades e estava tudo com acesso muito rápido ali, caso eu errasse novamente. E à medida que eu ia anotando, que eu ia fazendo mini resumos, né? São anotações, é um caderno de erros, não é fazer um resumo completo, é só anotar aquele ponto específico que você está errando. À medida que eu ia anotando isso aí, a coisa ia ficando mais clara na minha cabeça. Então eu ia errando cada vez menos questões daqueles assuntos que eu anotava, beleza? Então a terceira coisa que eu falaria para mim mesmo é faça caderno de erros. Quarta coisa que eu falaria para mim mesmo há 10 anos atrás, no início do meu preparo. Leve o estudo como um jogo e ganha esse jogo quem consegue ter mais tranquilidade para estudar. Quando eu falo tranquilidade, é você não se desesperar com um resultado ruim no simulado, não se desesperar, pô, tem que começar um estudo aqui, tem tanta coisa boa para fazer, tanta coisa legal, eu tô cheio de outras coisas para fazer, e aí o estudo fica uma coisa penosa, desesperadora, frustrante. Ou então se comparar com um colega, pô, o cara tirou 80 numa prova, que eu tirei igual a minha, e eu tirei 65, 60, 50, e aí se desespera, se irrita, se frustra. Isso é o contrário da tranquilidade. O jogo do estudo ganha quem tem tranquilidade para estudar. Tranquilidade de entender que as coisas vão acontecer no seu tempo. As coisas vão acontecer devagarzinho mesmo. Mas, Bruno, eu só tenho 2 meses, 3 meses para estudar. Adianta você ficar desesperado logo no começo? Imagina um maratonista, ele tem 42 km para correr. Imagina se ele sai correndo logo no início, desesperado. Vai perder a prova, vai cansar, vai se frustrar, vai perder o ritmo. Então, o jogo do estudo ganha quem tem tranquilidade para entender que as coisas acontecem no seu tempo. Você não entendeu o assunto agora? Calma. Vai estudar por outra forma depois, vai fazer questão daquele assunto, vai tirar dúvida com um colega, com um professor, com alguém, mas não se desespera, fica tranquilo. O resultado vai vir se você tiver tranquilidade e essa constância, sem desespero. Beleza? Isso foi uma coisa que mudou completamente o jogo para mim, em tudo da minha vida. Manter a tranquilidade nos estudos é fundamental, tá certo? Então, quarta coisa é essa. O jogo é ganho por quem tem tranquilidade na hora de estudar. Quinta coisa que eu falaria para mim mesmo. Sofrimento é temporário. Tá? Por mais que a gente tenha que ter tranquilidade no estudo, a gente acaba sofrendo por algumas coisas, né? A gente tem que abdicar de coisas que a gente gosta, abdicar de estar com pessoas que a gente gosta, né? Às vezes você tem que deixar de ganhar dinheiro para poder estudar, deixar de dar plantão para poder estudar. Dinheiro é bom, claro, mas tem que abdicar de algumas coisas, de alguns planos, de alguns projetos, né? Para poder estudar. Isso gera um certo desconforto, um certo sofrimento. Mas tem que entender o seguinte, esse sofrimento é temporário. Por mais que você já esteja estudando aí há 1, 2 anos, 3 anos, isso vai passar um dia. E isso quando passar, vai transformar você no especialista que você realmente quer ser.
Tô falando isso porque há 10 anos atrás eu coloquei ortopedia como primeira opção porque eu não queria sofrer com a decepção de ser reprovado. Então eu queria muito fazer anestesiologia, mas acabei botando ortopedia. Isso acontece demais. As pessoas querem anestésio, querem dermato, querem neurocirurgia e botam coisas mais fáceis para não ter que estudar, para não ter que sofrer com o estudo e não ter que sofrer com a decepção da reprovação. Então isso é um erro fatal que eu cometi. Eu passei ortopedia quando eu queria fazer anestésio. E aí foi 2012 para 2018, só 6 anos depois foi que minha ficha caiu que eu resolvi realmente estudar para passar em anestésio. Tá, olha o tempo que eu perdi. E detalhe, imagina se eu tivesse ficado na ortopedia e não tivesse saído. Eu ia estar infeliz, eu ia estar fazendo uma coisa que eu não gostava. E aí as pessoas acabam fazendo isso. Troca o sofrimento de 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja de estudo pelo sofrimento do resto da vida, que vai fazer uma área que não quer, que não gosta. Tá? Então entende, sofrimento é temporário, mas o título de especialista, o teu dia a dia, a tua rotina, teu futuro profissional é para sempre. Sexta coisa que eu falaria para mim mesmo, deixa para dar o gás no estudo quando faltar ali 1 mês e meio, 2 meses para a prova. Tá? Eu já até falei isso antes, às vezes a gente começa o negócio num ritmo acelerado e cansa, isso acontece com muita gente. Começa o preparo para a residência, vou começar aqui, já bota um gás danado, acelera, tenta fazer um cronograma ali absurdo para dar conta do máximo de coisas possíveis no começo do estudo e entende que você nunca fez isso antes. Você não está preparado para isso. Como é que você vai conseguir fazer uma rotina de estudo milagrosa, né, altamente difícil de cumprir logo no começo? Então tenta focar na constância. O que é que eu consigo cumprir no começo do estudo? O que é que vai ficar mais factível para mim no começo? Aí eu deixo para dar esse gás quando faltar 1 mês e meio, 2 meses. E aí realmente é questão, revisão, né? No fim, deixa essa intensidade, esse gás a mais aí pro final, quando estiver mais perto da prova, tá? Então você focar na constância do estudo, não ficar dando sprint na hora errada, beleza? Cometi muito esse erro também no início do meu preparo. 7ª coisa e uma das mais importantes que eu faria para mim mesmo. Lute contra cada resistência que tiver ao seu estudo. E a resistência que eu falo é o seguinte, aquela vontade de ficar no sofá, aquela vontade de ver Netflix, aquela vontade de passar o dia no Instagram, aquela vontade de sair com os amigos, de tomar uma cerveja, de ir pro churrasco, de passar o dia fazendo não sei o quê. Isso tudo são coisas muito melhores, mais prazerosas do que o estudo. Então acaba se tornando uma resistência contra o teu estudo. Porque se você parar para analisar friamente, é muito melhor ficar deitado aqui relaxado, vendo meu Netflix, minha sériezinha, do que estudar. Então, identifique isso aí, e lute contra isso sempre que você puder. Quanto mais vezes você ganhar essa luta contra cada uma dessas resistências, mais teu cérebro vai entender que, eu consigo vencer essa luta. E aí, lutar contra ela vai ficar cada vez mais fácil. Então, iniciar uma sessão de estudo vai ficar cada vez mais fácil, não vai ficar aquele martírio. Eita, estudar, olha, o Netflix ali, a TV do meu lado ali. Isso vai ficar cada vez mais fácil, vai se tornar um hábito, né? Então, hora de estudar, não é hora de ver série. Então, agora isso você só vai conseguir, vai ficar mais fácil, obviamente, quando você começar a lutar cada vez mais contra isso. E internalizar que, essa resistência aqui eu vou vencer. Essa resistência eu vou vencer. Essa outra também. E aí você vai estudando, vai ganhando, né? Teu cérebro vai entendendo que você é melhor do que essas resistências, que você é mais forte do que o Netflix, e aí você vai ter cada vez mais motivação e vai ter cada vez mais dedicação ao teu estudo. E Netflix, Instagram, aquela farra lá do fim de semana, isso vai começar a ficar em segundo plano, você vai começar a nem dar tanta importância para isso no ano do teu preparo para a residência médica, tá? Então essas são as 7 coisas que eu falaria para mim mesmo, que eu mudei muito meu mindset, minha mentalidade nesses anos, e que se eu tivesse isso aí há 10 anos atrás, caramba, ninguém me segurava. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá um gostei aqui, se inscreve no canal para receber toda semana um vídeo como esse e compartilha com alguém que está precisando ouvir essas 7 coisas que eu falei para você aqui agora. Beleza? Um abraço e até a próxima semana.